Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje, vou te contar o conto do Véu da Noiva de Paranapiacaba. No alto da Serra do Mar, onde a neblina nunca parece dissipar por completo, ergue-se uma vila inglesa do século XIX. Casas de tijolos vermelhos, trilhos enferrujados, uma torre de relógio que não quer voltar a funcionar, ruídos noturnos e histórias que sussurram através da neblina. Assim é Paranapiacaba. Paranapiacaba foi construída pelos ingleses de São Paulo Railway Company para controlar a logística do café, que descia a serra rumo ao Porto dos Santos no século XIX. Ali viviam engenheiros britânicos e trabalhadores brasileiros, em uma mistura cultural rara para a época, mas que também carregava desigualdade social, barreiras entre classes e povos. Em meio a essa realidade nasceu uma juventude apaixonada. Anita, a filha de um operário brasileiro, e Edward, o filho do engenheiro-chefe inglês. Dois mundos que se cruzaram sob o mesmo céu enevoado, mas que, nos olhos de muitos, jamais deveriam se unir. Anita era conhecida por sua doçura e coragem. Cresceu ouvindo histórias nos trilhos que serpenteavam a Mata Atlântica. E desde cedo aprendeu com seu pai tudo sobre o trabalho na ferrovia. Edward, por sua vez, tinha disciplina britânica nos ossos, mas uma inquietude no coração que o fez desafiar padrões desde muito jovem. Os dois se apaixonaram em segredo e esconderam encontros entre sombras e canhões de neblina. A mesma neblina que mais tarde viria a ser chamada de Véu da Noiva, porque ninguém ali acreditava que o jovem inglês pudesse amar uma brasileira, filha de operário. Dia em que os dois prometeram selar sua paixão. A pequena igreja da vila foi preparada com flores, canções e a expectativa de uma união que todos estranharam e acabaram ouvindo falar, menos os pais do noivo. O clima era de festa quando o primeiro sinal de problema surgiu. A neblina, mais densa do que o normal, começou a engolir as ruas de Paranapiacaba. Os convidados cochichavam, alguns com medo do fenômeno natural, outros com superstições ancestrais. Mas ninguém esperava o que estava por vir: o cancelamento do casamento pela família do noivo, que via naquela união um escândalo e um golpe na reputação da família inglesa. Em um gesto desesperado para impedir o casamento, o pai de Edward trancou o filho no porão da antiga casa de engenheiros, entre paredes frias e ferramentas enferrujadas. As chaves giraram e um silêncio sepulcral, preenchido por trilhos distantes, tomou conta do lugar. Enquanto isso, do lado de fora, Anita, em seu vestido branco, véu longo, olhos marejados, não recebeu nenhuma notícia. E naquele instante, a neblina caiu com um peso sobre a vila, como se o céu pesasse sobre Paranapiacaba, sufocando sons e visão. Confusa, com o coração dilacerado, Anita deixou a igreja, subiu pelos trilhos e seguiu em direção à parte mais profunda da mata, rumo à Gruta Funda, um desfiladeiro onde a neblina descia como um véu branco sobre a ponte estreita que conectava duas partes da ferrovia. Moradores antigos dizem que naquele dia a neblina baixou como nunca antes, e desde então Paranapiacaba nunca mais foi a mesma.
Os relatos variam muitos. Alguns dizem que Anita tropeçou, outros que ela foi empurrada sem querer por um trem que passava, e alguns afirmam que ela pulou de propósito, tomada de desespero e dor. O corpo nunca foi encontrado, e diz a lenda, consumido pela neblina ou pela própria mata, que parecia engolir toda a sua tristeza. E foi ali, naquela ponte esquecida, que nasceria a lenda do véu da noiva, porque os moradores começaram a ver a névoa como algo mais do que um fenômeno climático, o fantasma de Anita vagando em busca de Edward, seu amor perfeito. Hoje, Paranapiacaba é conhecido como a Silent Hill brasileiro, um lugar onde a névoa é tão constante e fechada que parece viva. Visitantes relatam que, ao cair da tarde, o véu branco que desce da mata parece ganhar forma humana, como se estivesse caminhando sem destino pelas ruas de paralelepípedo. Moradores antigos contam que, quando a neblina desce pesada, é melhor permanecer em silêncio, porque já ouviram sussurros que não pertencem a ninguém vivo. Vozes que lamentam, risos infantis de crianças que nunca existiram e, claro, um soluço feminino que ecoa entre as casas vazias. Há quem diga que, se você ficar parado o suficiente, verá a figura de uma noiva, pálida, com o véu flutuante, caminhando na direção dos trilhos como se buscasse alguém que nunca chegaria. A lenda do véu da noiva é tão presente que, até hoje, durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba, encenações da história são realizadas para os visitantes, aproximando a comunidade e os turistas do mito que ainda molda a identidade histórica e cultural dessa vila. Enquanto o sol se põe e a neblina começa sua descida, moradores antigos se reúnem para contar as versões mais antigas da lenda, cada uma mais sombria que a anterior, cada detalhe reforçando a ideia de que o passado nunca realmente deixou Paranapiacaba. E então, quando a noite cai e as últimas luzes se apagam, o véu da noiva surge novamente, não como uma simples neblina, mas como um lembrete do amor impossível entre duas pessoas que ousaram amar apesar das regras e das barreiras sociais. Dizem que, se você ouvir com atenção, poderá escutar o som distante de um trem, um apito triste que percorre as colinas como se chamasse por Edward. Alguns moradores juram que viram uma figura vestida de branco na grota funda, de pé sobre a ponte, olhando para a vila coberta de névoa. E quando essa neblina cai, cobrindo cada telhado e cada trilho, há quem sussurre: ela voltou para buscar seu amado, e seu véu ainda dança nas margens da noite. Eu tenho muita vontade de conhecer Paranapiacaba, apesar dessas lendas e contos sombrios que tem ali. Eu acho uma cidade muito linda, né? Mesmo com essa neblina intensa que parece que você realmente está no filme Silent Hill. Eu acho uma cidade muito interessante, quero muito conhecê-la um dia. E você? Já conhecia Paranapiacaba? Já foi lá um dia? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, já deixa seu like, compartilhe também com seus amigos. E se você chegou aqui e gosta de contos, histórias de terror e relatos reais, já se inscreva e ative o sininho. Este foi o conto de hoje e te espero para mais um vídeo de nossa Biblioteca Sombria.